Boa noite. A gente está aqui hoje todo mundo junto, reunido, para que a gente possa, assim como Jesus pediu para a gente, se reunir em nome dele, né? E se reunir em nome de Jesus é um grande desafio. O Evangelho Lar, ele tem uma função muito importante, que é estabelecer um elo de, como eu falava um pouquinho antes, de conexão, de ligação com o alto, né? É a sanitização da nossa casa, né? É a limpeza importante da nossa casa, é o momento além de que muitas famílias têm uma oportunidade de se reunirem em volta de uma mesa. Muitas não conseguem isso. Em 2016, em julho, tem famílias que não conseguem se reunir em torno de uma mesa. Por dissidências, problemas, dificuldades do tempo, né? Incapacidade, autoincapacidade, né? Antipatias, etc., que a gente encontra, e também simpatias, claro, dentro de um reduto familiar. Então o Evangelho ajuda a equilibrar esse campo de emoções dentro da nossa casa. Claro, se todo mundo estiver disposto, né? Para fazer o Evangelho é preciso predisposição, né? Positiva, para que a gente se encontre, se olhe, né? Converse, dialogue. E eu conheço muitas famílias que o Evangelho Lar é a única chance de diálogo que as pessoas se permitem e se promovem, né? Então isso é importante que a gente coloque aí para as pessoas de casa, né? Que o Evangelho Lar não é uma reunião, não é uma missa, né? A gente não precisa de paramentos, a gente não precisa, né? Estarmos todos de branco, não. É um ato muito simples, é um bate-papo, né? Uma conversa informal, né? Em que a gente discute os ensinamentos de uma pessoa que esteve aqui há 2000 anos atrás, muito simples, né? Muito simples. Por muitas noites, nem aonde recostar a cabeça ele tinha. Né? Então, isso para a gente é uma grande lição. Né? E é um momento que a gente para o que a gente está fazendo, sai de uma rotina complicada, sai de uma realidade cruel que a gente vive hoje no nosso país, para muitos, né, de nós, e a gente põe um incenso, coloca uma música, né? Mesmo eu vivenciei vários evangelhos na minha família, né, que a gente, mais cedo a gente discutia, às vezes brigava, porque são todos muito personalistas, né? E a gente se reunia na mesa e as diferenças iam caindo, iam caindo, iam caindo, iam caindo, até que a gente se estabilizava, né? Até que a gente se equalizava e a gente conseguia fazer um evangelho que muitas vezes durava 1h30, às vezes, né? E a gente nem percebia. E o Geide nasceu através de um evangelho lá, que na sua última reunião tinham 30 pessoas, numa mesa metade dessa aqui. Ou seja, tal a importância de uma reunião de Evangelho no Lar. Uma reunião simples, que a gente vai tentar fazer aqui com bate-papo. Eu quero a participação de vocês todos, porque Evangelho é troca. Jesus trocou a vida dele inteira, né? Com apóstolos, com leprosos, com mendigos, com prostitutas, com ladrões, com cobradores de impostos. Ele trocou o tempo inteiro. Evangelho é troca, né? Eu espero que a gente troque aqui hoje, que a gente enriqueça junto, porque o Evangelho é a verdadeira riqueza para todos nós. Então a gente tem que estar disposto a não lustrar o ouro, né? Mas fazer bom uso dele. Isso aqui, e o Evangelho vale ouro. Tá bom? Então abre para gente. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos,
Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras me ajudem. Essa mesmo, vai. Da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista e, sim, em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo da transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em benção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele, no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia, de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dEle, a cooperação na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Vamos fazer agora como todo o Evangelho no Lar requer, né? É aquilo que a gente falou para o pessoal de casa. O Evangelho é uma conexão com os amigos que nos querem bem também, né? Porque a gente, nós como espíritas, temos a obrigação de acreditar muito menos no poder da morte, ou seja, o espírito sobrevive. Então, a gente sempre fala isso para as pessoas que no Evangelho no Lar se reúnem ali, além da família física, a família espiritual. Ela está junto. Meu pai que já foi, minha mãe que já desencarnou, e o desencarne é o que a gente chama de morte efetivamente, né? A minha avó, o meu avô, eles sentem grande alegria em se juntar à nossa família consanguínea, família física, né, encarnada, para dividir e compartilhar esse momento. Então, que a gente não esqueça disso. No Evangelho, a gente jamais está só. A gente está sempre com alguém que ama a gente e, muitas vezes, os nossos amigos espirituais amplificam o que é dito numa mesa como essa aqui, né, e toda a vizinhança é beneficiada, sabe? O seu local de trabalho, ou seja, se você mora no condomínio, todo mundo vai ser beneficiado. Depois eu vou contar uma história interessante de como eu fazia Evangelho no Lar, no condomínio que eu morava, e aquilo se tornou uma grande reunião, né, no bloco 102. Toda segunda-feira ia um monte de gente para lá, e eu enfrentei o mesmo problema de que as pessoas pensavam que ali tinha alguma atividade ilícita. Não, eram todo mundo para abrir o Evangelho, para conversar e para bater papo, tá? Então a gente abre o nosso Evangelho com uma oração, vou convidar o pessoal de casa também a fechar os olhos, né, a elevar o que a gente chama de pensamento ao Criador, a Deus, para que a gente estabeleça essa conexão, essa ligação, para que a gente também possa estar inspirado, né, e para que a gente possa usar a palavra da melhor maneira possível para os dois lados da vida. Graças a Deus, Mestre Jesus, muito felizes estamos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Ainda somos imperfeitos, muitas vezes ainda invigilantes, mas temos no nosso coração a Tua semente. A semente de mostarda que Tu nos pronunciaste, a que Tu nos entregaste, acreditando
no broto e que se transformasse efetivamente em grande árvore. Assim, nesse esforço cotidiano, somos todos nós vencermos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, e irmos e caminharmos em direção a Ti, Mestre Jesus. É por isso que nos reunimos, é por isso que estamos aqui, porque ainda nos reconhecemos imperfeitos, mas também cultivamos em nós a vontade real, né, e a vocação de trabalhar contigo e para Ti, Mestre. Assim, profundamente gratos, né, pela presença espiritual, pedimos a proteção a eles, a inspiração, pedimos ao nosso irmão Tiago, coordenador espiritual do nosso trabalho. Agradecemos de antemão a presença, a Jesus, o nosso Mestre, que é o grande exemplo de perdão, de amor, o amor em prática, a caridade, e a Deus, nosso Pai Criador, que nos permitiu a vida. Graças a Deus. E aí, nesse momento, vocês de casa e todo mundo aqui já sabe que a gente parte para abrir ao acaso. Abre para a gente. E ao acaso porque a gente permite, né, para essa plateia espiritual alguém também interceder, porque sabe que tem um problema na família aquela noite, houve uma discussão, quebraram um pau de manhã, né, teve aquela dificuldade, porque família é assim, aquela música diz, né, família muito oriçada, não é isso? A gente sabe. E eles usam esse momento, exatamente esse momento. Por isso que nada é ao acaso, nem o evangelho é ao acaso. A gente abre e muitas vezes a nossa mão é manipulada, né, pelos amigos espirituais, num bom sentido, para que caia exatamente a página que a gente precisa ouvir. Tanto é que existe um fenômeno no Evangelho Lar, o pessoal de casa atesta isso, e se testem, e anotem. E, invariavelmente, quando a gente precisa de um tema, esse tema cai sempre. A gente chama de página viciada do Evangelho. Que de viciada não tem nada. Você tira a dobrinha, desmarca, passa com ferro, né, põe uns guichinhos de água para ela ficar lisa de novo, você fecha os olhos, você abre, não é verdade? E você abre na mesma página. Geralmente está ligado à caridade, né, ou está ligado às imperfeições, ou às nossas mazelas morais, às nossas mazelas emocionais. Isso é, né? Então vamos lá ouvir o nosso Caio aí no nosso texto. Abrimos aqui no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item a parentela corporal e a parentela espiritual. Item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o forem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação, e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma.
As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe segundo o corpo nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. E aí, gente? Esse é um dos... Isso está no capítulo 14. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Parentela corporal e a parentela espiritual, né? O que vocês acham? Primeiro eu queria colocar para vocês que eu não quero falar sozinho, nem vou falar. Eu faço uma greve diante da câmera de silêncio, tá? Todos vocês sabem, eu tenho certeza que sabem, que numa família se reúnem, né, diversas categorias de espíritos, né, que a gente sabe. Segundo André Luiz, segundo Ramatiz, e os autores, alguns menos tradicionais, né, quando a gente fala em doutrina espírita, dizem para nós que a família é um verdadeiro laboratório, né, de experiências, né, onde a gente tem a oportunidade de se burilar e burilar o outro com o exemplo, né. Eu queria ouvir vocês. Em 2016, né, é possível, com tudo que a gente vê, com tudo que a gente sente, com tudo que a gente experiencia, né, ou experimenta hoje em dia na Ilha do Governador, né, na nossa casa, é possível honrar pai e mãe? Porque Jesus não pediu para a gente, né, amar. E é importante que se coloque isso. Ele era tão sábio, mas tão inteligente, que ele sabe que ia ser difícil, né, não impossível, que toda a família se amasse como um todo ali, né? Toda a família se amasse por igual, né? Isso não é possível nem dizer na relação de amor de uma mãe para os seus filhos. Sempre tem uma preferência. Não sei se eu estou errado, quero ouvir a opinião. Não tem? Sempre tenho. Não, o coração de mãe é o mesmo espaço. Não é, porque a gente parte da premissa que muitas vezes aqueles estão voltando de novo naquele lá, trocando papéis. Então, como é que eu honro pai e mãe? Quais são as minhas ações? O que a doutrina espírita me permite, né, aprender para que eu conviva debaixo de um mesmo teto, né, com espíritos afins e outros nem tanto, né? Nem tanto. O que vocês acham? Eu não sei ler pensamento, tá, gente? Eu não sei. Eu acho assim que a família é a experiência mais difícil de... Eu até comentei esse dia naquele livro que a gente está vendo. Mais difícil de se conviver ali. Eu acho até mais fácil você conviver com outras pessoas, até fora da família, do que exatamente com a família. Porque não são espíritos afins, mas são totalmente uns diferentes do outro. E é o que você falou. Cada coisinha assim que você fala, você tem que ter o maior cuidado de falar, de dizer, porque já está sentindo, já está... acha que é com ele e se afasta mesmo.
magoa. E muitas das vezes, dentro de uma família, tem várias religiões ali também, né? Puxando para a área da religião. E aí é que às vezes se torna. Eles às vezes esquecem que são várias religiões, mas é um Deus. E um objetivo, né? Então eu acho que esse lance de mãe, de filhos, em algumas famílias realmente tem, né? Essa diferença de filho, de mãe, de relação de todos os filhos. Mas, assim, eu sou suspeito de falar, porque eu acho que lá em casa, eu posso dar de exemplo lá em casa, eu acho que mesmo apego que eu tenho com um, eu tenho com o outro. A minha filha fala que eu gosto mais do meu filho do que dela. O meu filho fala que eu gosto mais dele, mas eu acho que meu coração é dos dois. É dos dois, não tem jeito. E ela falou uma coisa interessante, não sei se a minha voz, mas acho que vai chegar aí perto do microfone. Ela falou uma coisa interessante. E a gente discutiu isso aqui antes, né? A reunião de evangelho, ela de repente pode se transformar num grande barraco. Vai voar copo, né? Vai voar. O meu avô interrompeu, né? Durante 2 ou 3 oportunidades, porque o Caio falava aqui antes, a gente conversava, que você vai interpretar um texto de Jesus, por exemplo, e ainda mais esse, honrar pai e mãe. Né? Se você tiver um filho na mesa, peraí, você está dizendo que eu não te respeito? Pronto. Aquilo vai virar um barraco, vai parar. E algumas vezes o meu avô, pai do meu pai, meu avô por parte de pai, interrompeu o evangelho porque virou uma discussão, né? E virou uma guerra de vaidades. Né? Ou seja, deixou de ser um processo terapêutico, que é a função do evangelho, mas um processo terapêutico e não de terapia, um processo terapêutico que a gente usa a nosso favor, e virou ali uma discussão ferrenha. Então, essa fronteira, né, ela é muito tênue e a gente tem que ter cuidado, de fato, que é um momento para a gente se integrar e não se desintegrar. Né? Então, claro, se reúne espíritos afins, sim, mas espíritos com diferentes graus de evolução. Né? Assim era, e a gente às vezes tem que ter muito cuidado com quem a gente traz como convidado. Né? A gente vai trazer um irmão de outra religião, não, mas ele não concorda, mas não concordar faz parte da vida. Né? A própria doutrina espírita ela não é contra nem a favor de absolutamente nada. Ela te dá ferramentas para que a gente decida o que fazer. Essa é a grande riqueza da doutrina espírita, que ela não vai te levar por caminho nenhum. Você tem que seguir o teu caminho com o que a gente estuda, com o que a gente aprende. O que vocês acham? Queria ouvir mais. Só para que me veio à cabeça aqui, para que uma coisa importante que a gente pode fazer no estudo do Evangelho, né, no culto do Evangelho no lar, e quando a gente até está estudando o Evangelho, tentando entender, é sempre, em primeiro lugar, que é uma coisa difícil, né, a gente, né, eu digo por mim, mas sempre olhar aquela lição como se ela estivesse sendo colocada para você. Né, a lição do Evangelho é para mim, não é para o outro. O outro vai ter a lição dele do Evangelho. Essa lição, como eu aplico em mim, como eu aplico na minha vida. Isso é simples? Não é. Mas se a gente tenta exercitar isso, parte desse ponto inicial, a gente se conflitua menos com o outro, porque eu estou analisando a mim mesmo. Então, abre uma página dessa assim, essa nem é tanto, nem causa tantos conflitos assim. Tem algumas que são mais pesadas. A gente já pensa logo no outro, no filho problema, no pai problema, mas a gente tem que pensar primeiro na gente. Como é que a gente está aplicando? Eu estou honrando pai e mãe, quem eu considero a minha parentela corporal, quem é a minha parentela espiritual. Então, se a gente tentar aplicar essa regra, fica, né, a gente tem menos chance de entrar em conflito. Eu penso assim. Claro, nem sempre a gente, às vezes, vive numa relação de família que é muito, como você falou, é a relação mais importante da nossa encarnação, é a relação em família, né? A família consanguínea, a família que a gente forma, é a nossa família que a gente estende. E ali estão os pontos principais do nosso aprendizado. Eu aprender com a minha esposa, com os meus filhos, com meus irmãos, com meu pai, com minha mãe, está ali. E muitas vezes, como é difícil, né, a gente vai se afastando, e a gente vai procurar, não, agora eu vou conviver, vou morar com meu primo de 3º grau.
fácil, né? Pelo menos por um tempo. Mas ali o meu núcleo base ali, principal, onde estão as minhas principais necessidades de aprendizado, e provavelmente do outro comigo, né? Estão ali naquela família consanguínea. E numa família consanguínea tem laços que vêm de muitas encarnações, como ele fala aí. Tem laços que estão se formando, são mais recentes. Isso tudo, quem equilibra, não somos nós. A gente precisa pensar nisso. Quem equilibra isso é a espiritualidade, né? Em última instância, ou em primeira instância, é Deus, com as suas leis. Então vai me colocar ali com alguém que eu tenho um pouco mais de afinidade, que eu tenho muita afinidade, junto com outro que eu não tenho nenhuma afinidade, muito pelo contrário. E esse equilíbrio é feito pelo plano espiritual. Porque se a gente viesse também numa família, já pensou, só de inimigos, não duraria, a família não se sustentaria. Vai um matar o outro, vai um para o lado, para o outro, não se sustenta. Então a espiritualidade sabe equilibrar isso, né? A gente precisa reconhecer isso. O grande lance é que a família é uma outra oportunidade divina de Deus dentro da complementação do que eles falaram, como bem o Marcelo falou, o Espiritismo não diz faça ou deixe de fazer, mas o Espiritismo essencialmente te esclarece, te dá independência, porque ele te dá o conhecimento, te dá a possibilidade de você raciocinar e entender. Então, a partir daí, a gente tem a conceituação, o entendimento que a família, como diz a literatura, é o verdadeiro laboratório divino de ascese, ou seja, de reencontros. O laboratório divino onde a gente efetivamente vai se estar. E graças a Deus, infelizmente, no nosso processo reencarnatório, a gente não sabe quem eu fui dele no passado e por que estamos convivendo. Isso é merecimento divino. Aliás, isso é processo para que a gente possa voltar juntos e, de alguma forma, conviver, se entender. E muito interessante saber, a partir da doutrina espírita, que somos efetivamente irmãos. E mais ainda, estamos caminhando. A família consanguínea é efetivamente o processo de aperfeiçoamento de cada um de nós, de todos, em direção à verdadeira família, que é a família universal, que é a família divina preconizada por Deus. Pela nossa qualidade espiritual, pelo nosso ainda pouco desenvolvimento, necessitamos da relação consanguínea. Necessitamos de que a nossa relação tenha alguma relação genética. Amanhã, em breve, não precisaremos mais. Teremos a universalidade, entenderemos que somos todos irmãos, que pertencemos a uma família única, que é a família de Jesus Cristo. O que você acha disso? Vem que eu capto. Vem que eu capto. Vem que eu capto. Vai, pode pensar que eu leio o pensamento. Fala. Esse desafio aí que a gente tem. Desafio, né? Família é um desafio. Tem uma coisa comum, todo mundo tem família. Então todo mundo entende do assunto. Os visíveis. Não, claro, ninguém. Inclusive, na semana passada, segunda-feira passada, nós tivemos um caso de um assunto aqui que eu mesmo coloquei para ser abordado. E eu fiquei, né? Mas isso foi uma questão não de família, foi da sociedade de um modo geral. Né? Porque a família, para mim, é um templo. Não que queira que eu chegue em casa. Eu vou citar um caso que eu estou trabalhando isso até. É o meu filho. Ele já esteve aqui a primeira, a segunda, a terceira vez. E depois saiu. E ele é muito... Né, E uma semana passada eu cheguei em casa e chutando o pau da minha barraca. E ele lá falou para ela, disse, por isso que eu não vou em centro espírita. Porque, tá aí, meu pai fica aí, tá. Legal, eu achei isso muito bom. Porque isso é um princípio com que eu estou estudando. Não cheguei para ele, ainda não fui para ele, ainda não me dirigi. É um ponto com que eu deva chegar até ele e dizer assim, senta aqui, a hora que ele estiver bem pronto, aí nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Eu tenho que dizer a ele o seguinte, que o Espiritismo não é que vai fazer cada um de nós anjo. Nós não somos anjos, nem vamos ser. Eu tenho que colocar na cabeça dele o seguinte, olha, o Espiritismo está para
a gente ter conhecimento do sistema e dos processos. Todo esse processo que lá fora nos atinge, que a gente às vezes chega em casa e despeja, né? Não vou dizer que eu nunca tenha chegado, né? Não, todos nós. Quem nunca chegou aqui em casa chutando pau da barraca, briga com ela, faz, acontece, mas há um momento que você chega num determinado... Né, a expectativa em cima das pessoas que se dedicam a se transformar é muito grande. Muito, é muito grande. É muito grande. E leva tempo. Porque você pode estar chutando o pau da barraca hoje, mas há 6 anos atrás, você destruiu ele inteiro. Exatamente. Essa é a caminhada evolutiva. A gente tem isso muito aqui. Eu tive um caso aqui há uns 2, 3 anos atrás, aliás, na Praia do Barão antes, mais de 6 anos, e que foi exatamente sobre isso. O rapaz era tão bom aqui dentro do Centro Espírita, mas tão bom, né? E se envolvia nos eventos, né? Se participava de tudo, ia nos estudos, até que um dia nós recebemos a esposa dele no portão, com um tacape de 1 metro na mão, uma perna de 3, né? E a gente foi entender qual era o motivo dela estar ali. Por isso que a gente estava falando de reforma íntima, e a família propicia um campo, se a gente quiser, e o Caio falou muito bem, esse processo de autoiluminação é muito difícil, porque a nossa tendência é querer iluminar o outro. E a gente sempre sabe que se a gente percebe um defeito em alguém, é porque a gente tem aquele defeito. Por isso que a gente tem a facilidade de identificar esse defeito em alguém. Que eu cultivo isso dentro de mim. Né? E aí eu fui investigar, fui saber, não, porque aí dentro ele é perfeito, ele é um anjo. Mas quando ele chega em casa, briga, bebe, discute, bate, né? Batia nela, e ela estava com uma mala. E eu fui entender, não, eu vim me mudar, porque eu quero esse marido que está aí dentro. Ela vinha morar dentro do Geide. Perceberam a diferença do que você pregar o evangelho, de você viver o evangelho, de você... Né? Isso aqui é muito difícil. Se fosse fácil, não estava aí há 2000 anos. E a gente tentando, né? Eu tenho um caso. Eu frequento casas espíritas desde 10 anos, que a minha mãe era espírita mesmo. Mas eu nunca fui assim, nunca participei, ativo, tudo, não. Estava lá, estava fora, estava bem, estava tudo bem. Sempre entendia o mecanismo, os processos e tudo, mas nunca me atirei, não. Eu conheci mesmo caso, um palestrante, isso no Maranhão. E ele fazia palestras e tudo, etc. Altamente, muito respeitado, muito... Né? E um belo dia eu saí à noite, num sábado e tudo, eu encontrei ele numa praça, Praça João Lisboa e tudo, mas ele cheio de... Eu fiquei parado assim. Cheguei em casa e disse para minha mãe, a senhora sabe quem eu vi? Não, fulano. Senhora. Não, você está mentindo, me reprovou. Não foi. E foi. Então, é o caso. É a expectativa. Né? A expectativa é muito difícil. Né? Foi isso que me fez, essas coisas que me fez, segunda-feira passada, eu colocar aqui para todos eles que estavam aqui na reunião, assim, olha, vamos parar com esse negócio de amém, porque nós somos, nada disso. Teve pessoas aqui que saiu até com chave de ferro aí para dar pancada e também tudo. E é assim que nós somos. E é assim que nós somos. Agora, o processo é difícil. O espírita não está acima de ninguém. É difícil. A doutrina espírita, ela é um grande farol. É o quê? Ela é um grande farol. A doutrina espírita é um grande farol. É para mim, é para a Aline, eu sei, é para a Carol, é para a Gina, é para você. Ela é um grande farol. O problema é a gente saber usar essa luz para a gente se iluminar. Isso é um grande desafio. Gina, quero te ouvir. Eu estou aqui pensando, vendo vocês falarem, e foi bem, você sabe disso, que caiu muito bem para mim, né? Veio a é um acaso. Eu passei a minha vida inteira, desde pequena eu me perguntava assim, nossa, por que eu nasci nessa família?
essa família não é minha, porque eu penso diferente. Eu penso muito diferente deles todos, eu ajo de maneira diferente. Todos eles, eu buscava sempre a minha religiosidade, onde eu ia me encaixar na vida, e eu me encaixei aqui, e bem diferente deles todos. E, no final das contas, eu perguntava assim, caramba, minha mãe não gosta de mim, eu acho que eu fui adotada. E eu tenho... Hoje, quando eu saí de casa, minha filha falou para mim assim, nossa, mãe, você não sabe como é bom. Eu estava falando com o Caio como é bom a gente ver a maneira como você e a minha avó, como você lida com isso. A minha mãe ficou muito doente e eu tive que trazê-la para morar comigo e cuidar dela no final da vida, né? E aí eu repenso tudo aquilo. Eu tive tempo suficiente para resolver. Eu agradeço muito a Deus porque eu tive tempo de ser mãe e filha na mesma vida. Eu tive tempo suficiente de resolver todos os meus problemas com ela, desatando os nós e ajudando, porque eu tenho certeza que ela me via como a pessoa que podia ajudar ela a resolver os problemas dela, a resolver a família dela, que quando ela ficou sozinha e meu pai se foi, ela ficou meio sem saber como fazer. Eu deixei ela livre, eu sempre disse para todos eles, deixa ela livre, deixa ela fazer o que ela quiser, ela vai aproveitar a vida. E eu, hoje, estava falando para minha filha, eu pedi tanto a ela que viesse ficar comigo antes, que era para a gente aproveitar a vida, e a gente não deu tempo para isso, para divertimento, para passear, eu tive que largar o meu trabalho para cuidar dela. E a minha filha fala assim, caramba, quanto amor de vocês! Você o tempo inteiro cuidando dela e falando, e o tempo inteiro mesmo. A minha mãe não beijava, não me dava um beijo. Ela não beijava. Quando ela chegava, encostava assim, eu parava e falava, só saio daqui quando ganhar um beijo mesmo. Isso é retada, isso é muito bom. E eu consegui. Isso provoca, né, uma reação Sim. emocional fantástica. A partir daí, ela foi modificando. Então, ela, com as minhas filhas, ela fala, eu te amo. Ela fala com meus sobrinhos. A gente está sempre junto. E eu tive, quer dizer, a graça maior de ver ela. Me dá tua mão, que você me ampara, você me dá força, você... E aí eu o tempo inteiro falando, não. E eu tive que, nos últimos tempos, aí, quando eu cheguei aqui, eu sabia, e eu falei assim, eu não sei porquê, eu acho que eu sei por que eu vim para cá. E eu fui amparada, e eu pude fazer com que ela entendesse que é uma coisa que continua, o amor que a gente tem é um amor que é muito grande mesmo. E é honrar pai e mãe, é você... KCV Produções. Honrar pai e mãe. É você estar junto deles na hora que precisam, é você dar a mão, é você segurar a mão, é você dizer, estou aqui, vamos lá. E eu chegar para ela e falar, pode partir tranquila que vai ficar tudo bem. Isso é tão bom, né? Carolina, Muito. eu sei que você quer falar, que você está aí. Toma, Carol. Não. Como que eu disse, você tem família, aquela maioria está aqui Sim. dentro, gente. Tem, Então, exatamente. ela está propiciando a evangelização do filho, ou seja, está plantando a sementinha que a gente falou na frente. É um grão de mostarda, mas já viu o tamanho de uma mostarda? De uma árvore? Pois é, ele tá... o meu marido foi criado na religião católica, né? Ele foi até coroinha. Ele foi, exatamente. E a família dele, como a gente já falou aqui outras vezes, né, era católica praticante, como se diz no catolicismo, né? Até hoje. E a minha família, a minha já não. Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, mas nós nunca fomos de frequentar com assiduidade, né? A igreja, domingo, missa, nunca tivemos nada disso. Meu marido sempre teve. Mas ele sempre teve curiosidade de conhecer outras religiões, mas nunca procurou.
E eu nunca tive curiosidade de conhecer mais nenhuma religião. Sempre... Nunca esquentei muito a cabeça com isso, né? Até que todo mundo já sabe aqui, né? A gente falou na semana passada, eu tive uma depressão pós-parto grave, né? E uma ex-médium daqui, conversando com ele, por várias vezes entregou aqueles papeizinhos que tem na entrevista aqui, aquele verdinho, né? Isso. E ele trazia para mim e eu lia. Isso. E ficava guardado. Sempre guardava todos eles. E assim, igual, né? Mas ela mandava, ele trazia para mim e eu guardava. E aí, quando meu filho tinha 2 anos, eu fiz uma cirurgia, né? Uma cirurgia reparadora, que eu tinha um problema na coluna e tudo. E uma semana que eu estava de repouso em casa, eu ficava em casa sozinha, porque ele tinha 2 anos, eu não tinha condições de cuidar dele, porque eu não podia mexer os braços. Ele ficava na minha mãe e o Guilherme trabalhando. E um dia eu não aguentava mais ficar em casa sozinha, sentada, sem poder fazer nada. E aí eu lembrei daqueles papeizinhos, aí fui lá, abri, eu falei assim, eu vou lá hoje. E aí eu troquei de roupa, sei lá como, porque eu não conseguia trocar de roupa sozinha, né? Troquei de roupa, vim na van com os braços assim, que eu não podia mexer. E aí cheguei aqui, fiz a minha entrevista, era uma quinta-feira, dia de Antigoécia. E aí a entrevistadora perguntou para mim se eu tinha comido carne naquele dia. E eu não tinha, porque eu estava sem comer carne já, tinha uma semana da cirurgia, e eu estava fazendo dieta. E aí ela falou, então você já pode começar seu tratamento hoje. E aí quando ele chegou em casa à noite, eu falei que eu tinha vindo. Aí ele falou assim, então eu acho que eu vou também. E na semana seguinte ele veio. E na semana seguinte ele veio, né? Então, assim... E aí, quando o Bento fez 3 anos, a gente colocou ele na evangelização. E a questão da experiência em família não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. E eu também acho que, assim, por conta... A minha depressão também não foi por acaso, né? Alguma explicação tem, né? Que eu ainda não sei, não consegui descobrir, mas alguma explicação tem. De repente, até mesmo para levar a gente até onde a gente está chegando hoje, né? É uma forma de pensar. Exatamente. Então, assim, eu enfrento alguns problemas com meu filho ainda hoje, mesmo com 6 anos, né? Muito quietinho. Mas é isso, é uma luta diária. É uma luta diária. E vamos persistindo. Vida e luta. Exatamente. Isso aí, cara. Aline, você quer falar desde o começo, que eu senti. Tá pensando, né? Bom, minha família não é diferente de nenhuma outra. Temos conflitos, obviamente, mas, apesar de tudo, eu acho que, de alguma maneira, a nossa família tem uma união na hora da dificuldade, assim. Já passamos por uma situação de ninguém falar com ninguém, assim. Eu não falava com a minha irmã, que não falava com a minha mãe, que não falava com meu pai, que não falava com outra irmã. E era sangue nos olhos a todo momento. Até que aquelas coisas que acontecem na nossa vida, que não é por acaso, uma das irmãs pegou meningite, meningocócica e meningococcemia. E aí aquilo mudou, assim, a situação da casa. Porque ou orávamos todos juntos, ou não, a sensação é que não ia ter volta aquela. E aí, depois daquilo, é como se nenhuma daquelas discussões que a gente tinha tivesse existido. A gente passou a se olhar mais nos olhos. Óbvio, não somos aquela família super unida e carinhosa de propaganda de margarina. Mas toda vez que tem uma dificuldade dentro de casa, a gente meio que se une para resolver aquele problema. E eu acho isso muito bom. Falando de mim, os problemas dos conflitos que eu tinha diretamente com os meus pais, o Espiritismo me ajudou muito a entender, a aceitar as diferenças, as nossas limitações,
e principalmente me compreender. Ainda estou nesse processo de quem sou eu, né? É uma frase que eu leio sempre aqui no Jade, em cima da mesa, é conhece-te a ti mesmo e verás a Deus. Eu acho que essa frase é super importante, que quanto mais eu tento buscar quem sou eu, mais eu fico em paz com as dificuldades que eu vejo entre eu e o outro. E eu acho que é isso, né? A gente está aqui para aprender, né? E na família não é diferente. Tem dificuldades que hoje eu enxergo, que eu tinha antes com os meus pais e com as minhas irmãs, que eu olho hoje e pergunto por que eu tinha tanto problema com esse ponto. E vem dificuldades novas e a vida é feita de fases, né? Então, determinados problemas se afastam, outros vêm chegando, e a gente tem que levar aquilo de uma forma mais... não sei se é madura é a palavra, mas a gente buscar, de alguma maneira, em qualquer que seja a religião, uma forma de entender o que aquilo está acontecendo. E aí... É isso. É isso. Tira o microfone, senão ela vai fazer 2 perguntas. Não. Já fomos chamados ali a atenção pelo nosso querido e amoroso irmão, né, que já estamos na hora. Mas isso é muito legal, essa participação. E eu acho que vamos voltar a falar de novo no Mestre Jesus, porque ele é o centro da nossa discussão, né? Eu acho que, aliás, eu acho não, tenho certeza que honrar pai e mãe é o que você disse, é o que você disse, é o que você disse, é o que todo mundo disse, né? Não é à toa que a gente valoriza os laços consanguíneos na dor. A gente faz valer o laço. Até por uma questão, muitas vezes, de orgulho e de vaidade. Não, mas é meu irmão, é minha mãe. Eu não vou deixar eles na sarjeta. É o meu pai. Se não houvesse o laço consanguíneo, a gente certamente não teria esse tipo de reação que a Aline teve, que a Aline acabou de comentar. E honrar pai e mãe na sequência das reencarnações, pedra mole e água dura, né? Água dura, tanto bate até que fura, porque você honra 1, 2, 3, 4, depois você passa a amar de fato os teus familiares diretos. Jesus é tão sábio nesse aspecto que ele não pediu de primeiro plano para a gente amar, ele pede para a gente honrar. Porque ele sabe que a sequência das reencarnações, com aqueles burilamentos necessários, a gente mais cedo ou mais tarde passa a amar. E aí quando a gente passa a amar todos, como alguém disse aqui, a gente não precisa, o Eli disse, a gente não precisa mais da família. A gente não vai, eles não vão sumir da nossa vida, né? Mas os laços que nos unem consanguineamente, né, diferente da família universal, que é a verdadeira, deixam de existir. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Por isso que a família, como diz uma frase antiga, é uma divina ideia. Né? Porque onde é que você teria esse tipo de reação, esse tipo de porque você está tentando se autoiluminar. Quando você diz que a sua irmã, né, os embates, e eu conheço também a sua irmã, os embates que você tem com a sua irmã já não são mais os mesmos, você está se autoiluminando. Você está permitindo que um ensinamento te transforme. E a sua reação mais imediata é aquela de não procurar mais um embate. Isso, inclusive, desperta na outra parte, naquela pessoa que está ali, você está maluco? Você não responde mais, você não tem brigado, alguma coisa está errada. Vamos brigar um pouquinho e a gente vai, com esse exemplo, modificando o resto da família. E o exemplo arrasta. Um exemplo arrasta as multidões. Foi o que Jesus sempre fez. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, o pessoal que está em casa. Não existe milagre, o espírito é igualmente imperfeito, né? Vai chutar o pau da barraca. Nós estamos a caminho, né? Nós estamos ainda com algum nível de imperfeição, uns mais, outros menos, mas que um dia ela vai se dissolver, um dia ela vai sumir, porque um dia a gente vai estar com ele, como a Aline disse ali, a gente vai se apacentar. Quando a gente se apacentar, a gente encontra com ele. Né? Nenhum dos seus discípulos, a não ser um que foi isolado numa ilha, teve morte cerebral. Todo mundo foi assassinado, de fato. Todo mundo foi exterminado, menos um que rapidamente tentaram matar, não conseguiram, se isolou na ilha de Patmos e lá ficou e morreu com mais de 120 anos de idade, que foi João. O restante foi assassinado, degolado, crucificado de cabeça para baixo, porque Jesus, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos, cuidado. E assim é para a nossa vida aqui. Porque quando a gente cruza o portão, a gente vai passar a ser vigiado, né? Mas o nosso maior vigia
é aquela frase que você leu que está lá embaixo. É o conhece-te a ti mesmo. É a nossa consciência. Essa é importantíssima e infalível e muito má, na maioria das vezes. Ela nos dá 1 segundo de descanso. Quando a gente erra, né? Quando a gente sabe que errou, a nossa consciência é impossível. É o nosso maior juiz, lá no tribunalzinho de Osíris que a gente conhece, nosso maior juiz. Por isso que quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, a gente passa por um chamado exame de consciência. E aí, meu amigo, não é você com o meu irmão, né, com o meu pai, é você com você mesmo. Somos nós conosco mesmo, porque o homem ainda é o lobo do homem. Ainda é o lobo do homem. Um dia ele deixará de ser, mas ainda é. Tá? Esse é o grande papel do Espiritismo, o despertar das consciências. O Espiritismo e o Evangelho de Jesus têm esse papel de iluminar a gente, fazer a gente refletir aquilo através da doutrina, e aí sim a gente começar a olhar para dentro de nós e verificar efetivamente o que somos e o que estamos fazendo aqui. Isso aí. Então, encerramos aqui o nosso culto do Evangelho. É importante que, nessa prece final, a gente agradeça sempre a proteção que nós tivemos, né? A dificuldade, né? E os obstáculos, a gente agradece, porque a gente hoje tem que agradecer um problema, por mais paradoxal que pareça, a gente tem que agradecer porque ultrapassou e venceu um problema, né? Então, essa reunião no Evangelho Lar, ela é muito para isso também, para que a gente não só peça, mas para que a gente agradeça, né, a presença, a inspiração e a ajuda. E durante a prece final a gente pede pela água, para que essa água seja destampada, a gente sempre pede isso, vocês destampem. O ideal é que ela seja exatamente assim, num recipiente de plástico, né? Não precisa estar gelada, se não houver outra forma não tem problema, mas use essa água na sua casa, deposite um pouquinho, inclusive na cisterna, que vocês vão até tomar banho de água fluidificada, né? Já dá autopasse no banho, porque a água fluidificada é uma oportunidade que os amigos espirituais têm de trazer essa energia boa e positiva que a gente mesmo gerou, que a família mesmo gerou naquele bate-papo, tá? Só antes de fazer a prece, é uma sugestão para a gente fazer durante a prece, trazer para esse círculo aqui, o pessoal que está em casa também poder fazer isso, trazer mentalmente os nossos parentes corporais, né, os nossos parentes espirituais, todos eles aqui reunidos, principalmente aqueles que a gente não tem lembrado muito, tá? Isso aí, o verdadeiro exercício. Vamos fechar os nossos olhos, pessoal de casa também. Pessoal de casa, quando quiser assistir esse vídeo e vai assistir, tenho certeza, coloca a sua aguinha aí, que ela juntamente é fluidificada também. Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Graças a Deus, infinito mestre de amor, de boa vontade, mais uma vez aqui nos colocamos ao final deste serviço com o Cristo, esse evangelho muito aprazível, prazeroso para todos nós, porque estamos discutindo em essência a nossa própria formação, a nossa própria personalidade, os nossos erros, os nossos defeitos e, por que não, também os nossos acertos. Porque é para isso que estamos encarnados, né? Para que a gente possa diuturnamente se melhorar, né? Vencer as nossas imperfeições e buscarmos a felicidade. Assim, nesse momento, nós pedimos o auxílio dos nossos amigos espirituais e a gente, em um exercício bacana, né, inteligente e sincero, traz para a nossa mentalização os nossos parentes, aqueles que a gente não convive ainda muito bem, aqueles que a gente já convive bem, aqueles que a gente ainda não ama de fato e na verdade, né, que a gente os reúna agora e espiritualmente nos imaginamos juntos, né, se não abraçados, pelo menos de mãos dadas, para que a gente possa buscar apacentar os nossos corações. E que os nossos amigos espirituais possam fluidificar essa água, possam trazer os elementos ativos, né, de consolo, de bálsamo e até de cura, por que não, para quem dela fizer o seu uso. Assim, em nome dos nossos amados protetores espirituais, em nome de Jesus, o nosso
mestre de amor, em nome de Deus, Pai, aquele que nos concedeu as reencarnações, nós encerramos o nosso evangelho dando todos graças a Deus.